pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está de novo a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como vocês estão? Porque a Fabi ainda está longe da gente. Está em tour mundial. Está em tour mundial, ainda presente em nossos corações. Mas não faleceu com a gente, tá viajando. Ela só tá viajando na gringa. Pegando uns gringos fedidos aí, que a gente sabe que ela pega. A gente sabe, eles não escovam direito o dente, o banho. E tá inverno lá, hein? Imagina. Tá inverno, eu quero ver. Só os ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Vai sofrer. Gente, antes de começar o episódio, então, a gente vai começar aí trazendo um assunto, né? Que foi dessa semana, que foi do episódio passado. E a gente só quer pontuar algumas coisas. Então, em relação ao episódio dos Nardoni, a gente achou melhor tirar do ar. Inclusive, deletamos o post também, porque não faz sentido não ter o episódio e ter o post lá. Mas a gente quer pontuar algumas coisas justamente porque teve muita confusão e a gente se sentiu também muito incomodada com alguns comentários que rolaram. Primeiro, eu quero agradecer os comentários educados, que a gente entende que são um diálogo e troca de informação. E no começo foram exatamente isso que aconteceu, né? As pessoas discordando, né, do episódio, mas de modo educado, mostrando outros pontos. O exemplo do e-mail da Camila Thread, beijo Camila, que é maravilhosa, que ela trouxe muitas informações sobre questões legais do caso, que a gente acabou não colocando no episódio. Mas mais pra frente eu vou falar dos outros comentários, mas primeiro agradecer vocês, que mesmo não concordando com a gente, não faltaram com o respeito, sabe? Isso a gente adora quando acontece isso, porque é normal ter discordâncias. A gente sente muito que tanta gente se sentiu incomodada, não era a nossa intenção passar essa ideia de que a gente estava defendendo os Nardoni, porque, sinceramente, eu nem pensei nisso quando eu tava fazendo o episódio. A gente errou em querer condensar um caso com tantos detalhes em apenas um episódio. Eu acho que isso aí foi... acho que uma grande parte responsável, né, por toda essa confusão que eu acabei correndo com o roteiro e não deu tempo de esmiuçar, né, todas essas coisas que a gente pontuou. E acabou faltando algumas informações, realmente. Não sei se a Jéssica quer comentar alguma coisa por enquanto. Não, por agora é mais isso, gente. A gente sempre preza muito pelos roteiros, mas realmente tem episódios que vocês vão ver que ficam muito gigantes. E tem episódios que são muito grandes, mas a gente realmente tenta condensar em um. E, obviamente, para condensar um episódio para tornar ele mais curto, né? Muitas vezes a gente acaba cortando algumas partes. E, às vezes, como nesse caso, essas partes talvez iam fazer mais... contextualizar melhor, né? O que a gente estava querendo. Então, a nossa intenção com o episódio era justamente trazer uma análise diferente do caso que a gente já viu 1 milhão de vezes na TV, em outros podcasts, em revista, enfim. E a gente só queria mostrar que, assim, pela nossa visão, né? Que nenhuma das versões, tanto da defesa com essa alegação de que teria mais uma pessoa no apartamento, não faz sentido nenhum, e também que a versão da promotoria, né, que apresentou uma reconstituição que também não condizia 100% com as evidências do caso, né? E muita gente reclamou da fonte que a gente usou. Teve gente que fez até confusão dizendo que a gente usou um livro que foi proibido pela justiça, que não é o que aconteceu, gente. O livro proibido pela justiça é outro. Esse do jornalista Rogério Pagnan, ele tem a intenção justamente de questionar tudo envolvendo o caso, tanto que ele não pega leve tanto nas coisas estranhas do lado dos Nardoni, que tudo que eles fizeram, né? Mas ele também não deixa passar, tipo, todas as confusões envolvendo tanto a perícia quanto a polícia no caso, né? A investigação que a gente sabe que acontece. Então, isso não significa que nem ele e nem a gente, por usar a fonte dele, estivéssemos defendendo os Nardoni. E aí a gente bate na tecla de que não existe fonte imparcial, tá, gente? A gente escolher usar a fonte dele, que foi a principal, mas não foi a única, óbvio que já demonstra, né, uma imparcialidade. Mas se a gente usasse outra fonte também, não significa que seria parcial, tá, gente? Não existe isso de
imparcialidade no jornalismo. Tanto eu quanto a Jéssica, a gente estudou isso, né? Então a gente tem essa noção de que como você escolhe contar uma história, já é um jeito de ser parcial. Então, não é utopia você querer ser imparcial, mas isso não significa que a gente esteja defendendo qualquer lado, sabe? Tipo, o lado do assassino, o lado do serial killer, enfim, cara, não significa nada disso. Sim. O que a gente pontou foi exatamente isso, da questão de que, no final das contas, as duas histórias não faziam muito sentido. E a história não fazer sentido não quer dizer que a gente acredita na inocência da pessoa, né? E foi algo que, inclusive, a gente falou durante o episódio inteiro, sabe? Do quanto que a gente achava que eles eram culpados, né? Só que a gente achar que eles eram culpados não quer dizer que a gente vai pegar tudo que a promotoria fala, né? E concordar, né? No caso, principalmente quando a gente pega uma fonte onde tem essa discussão sobre questão de provas e tudo mais. Da mesma maneira que a galera indicou pra gente livros que mostram, né, até então, outros pontos, né? Se vocês leram esses outros pontos, então também tem a ver com isso, né? Com pegar essa informação, administrar e aí você opinar, que é o que a gente faz aqui. A gente não tem problema nenhum em comentário discordando, acontece, é normal, é esperado, a gente gosta bastante quando vocês trazem informações novas, mas, assim, eu me senti muito, muito, muito incomodada. Eu tive uma semana horrível, porque, assim, teve gente que só esculachou a gente, sabe? É completamente desnecessário vir xingar a gente, insinuar que a gente recebeu dinheiro dos Nardoni, sabe? Pra fazer o episódio, chamar a gente de burra. Mano, sério, assim, foi realmente um show de horrores, sabe? A gente entende quando a pessoa não concorda, acontece, coisa da vida. A gente não precisa concordar com tudo, né? Que a gente consome. Sim, a gente discorda muito e tá ok. Exatamente, não tem problema nenhum nisso. Mas eu me senti muito incomodada mesmo com pessoas atacando a gente e o nosso trabalho, sabe? Diminuindo o que a gente faz. A gente tem 3 anos de podcast, sabe? A gente não tá começando agora. Esse foi o primeiro episódio onde algo assim aconteceu, né? De ter tanto feedback que realmente não ficou satisfeito com o episódio, e a gente ficou muito chateada que diminuíram o nosso trabalho de todo esse tempo por conta disso, sabe? Como se todo o trabalho que a gente fez durante todos esses 3 anos foi jogado no lixo, por causa de um episódio, sabe? Então, eu realmente acho muito desnecessário o nível que chegou, os xingamentos que a gente recebeu, isso aí pra mim, sabe, é injustificável, porque a gente ainda é ser humano, né, gente? Ninguém merece ser esculachado online, assim, desse jeito. E é isso, assim. É por isso que a gente tomou essa decisão de tirar o episódio do ar. Eu, sinceramente, fiquei... assim, esses comentários negativos fizeram tão mal pra mim que eu não tenho mais vontade de falar sobre esse caso, nem no futuro próximo, nem sei lá quando. Eu realmente até tinha pensado no início, né, quando os primeiros comentários começaram a aparecer, tipo, pontuando outras coisas, eu pensei em fazer um complemento da gente adicionando outras informações, mas depois que descambou para xingamento e ataque pessoal, eu realmente perdi toda essa vontade, sabe? Então eu só falei para as meninas, vamos tirar do ar para a gente ter pelo menos um pouco de paz, né? Sem ser atacada e sem ter o nosso trabalho diminuído. Mas é isso. Não sei se a Jéssica tem algo a acrescentar. Não, da minha parte também é isso. A gente, até então, até metade do dia, a gente estava recebendo muito comentário discordante sobre como que a gente deu andamento sobre o nosso episódio. E até então, tudo suave. Eu tava até comentando na hora, eu falava, olha, gente, eles discordaram, mas indicaram tal livro, eles discordaram, mas... Enfim, então... Houve aquele momento que realmente a gente pensou, vamos fazer um outro episódio, sabe? Pra talvez, né, incluir alguma coisa, mas é que realmente a gente não quer nem falar tanto mais sobre o assunto. Porque foi, gente, realmente, xingaram a gente,
falaram que a gente era burra, falaram do nosso trabalho de maneira negativa. E a gente entende, sim, que quando a gente tá falando de crime, a gente tá falando de um crime muito recente, passional, E muito enfim, sensível, né? Porque é uma criança, a gente entende que as pessoas Exato. ficam mais, né, Ficam mais afloradas, mas é complicado, por exemplo, a gente leu. Ai, ouço vocês há tanto tempo e achei isso daí, vocês foram um lixo, ou coisas assim do tipo. Poxa, ouve a gente todo o tempo, então quando vocês discordam, ou quando vocês não concordam com alguém que vocês gostam muito, vocês não xingam aquela pessoa, sabe? Vocês tentam dialogar, que é algo que a gente dentro do podcast sempre fez, menos pra fascista, mas no geral. Exatamente. No geral, o diálogo é um negócio sempre aberto. A gente sempre leva em consideração. Quem nos ouve de verdade sabe quantas vezes a gente já falou, fez correção de episódio. A gente já pediu desculpas por algumas... algum erro que acontece, porque realmente, dependendo da pesquisa, é muito complicado. O dos Nardoni é muito complicado, porque é complicado pesquisas que têm informação de menos, mas também é extremamente complicado pesquisas que têm informação demais. Porque quando você tem informação demais, você tem opinião demais, vieses demais, né? Perspectivas demais. Então, é isso. É um episódio que a gente até pode rever sobre várias coisas, mas rever não quer dizer que ninguém precisa ofender ninguém. E somos seres humanas. Então, nos machuca algumas coisas que a gente leu. E é isso, então. Obrigada, gente, pra quem nos apoiou, né? Pra quem foi aí compreensível também e deu essa força, né? Tipo, mesmo você discordando, você ser educado. Jeito, ai, sim. Sabe? Obrigada pra quem indicou o livro, pra isso, quem acha... a gente adora quando isso acontece, como a gente falou, né? E é isso, gente. A gente só espera que vocês entendam a nossa parte também. Qual foi a nossa intenção, e justamente porque a gente tá fazendo esse disclaimer agora, é mostrar qual foi a nossa intenção com o episódio e por que a gente decidiu tirar do ar, né? E acho que é isso, então, gente. Brigadão. Então, um último recado é que o episódio de hoje, assim, cara, muita gente já pediu pra gente fazer, e até então a gente tinha deixado passar porque é muito pesado, então fica aqui o aviso de gatilho assim, ó, pesadíssimo pra abuso físico e psicológico. É um caso bem conhecido, eu acho que muita gente vai reconhecer, mas, né, super gatilho aqui no começo, porque realmente é muito... Assim, eu acho que é um dos casos mais pesados que a gente vai fazer aqui. E é isso, então. Bora lá. E assim, o roteiro tava gigante, porque é isso, né? Eu não sei ser sucinta nas coisas. Desculpa aí, povo. Bora lá, então. Tem mais algo para acrescentar? Não? Não, é isso, gente. E, gente, se forem falar com a gente, darem um toque, falem, a gente é bacana, a gente é legal. Pode falar, sim. A gente tá lendo todos os comentários e tudo mais. Só a gente não só vai não ler xingar, comentário não. xingando, gente. Comentário escrotizando, gente. Porque, sabe, nossa terapia cara. Entendeu? Não recebemos pra pagar terapia ainda. Não, mas sem zoeira, gente. Se vocês chegarem pra gente, falarem... Teve comentário que a gente entendeu vários pontos dos porquê que vocês se incomodaram. E obrigada pelos comentários. A gente vai rever isso aí, ó, nos próximos episódios. Ver tudo mais. Mas, não xinga. Não tem porquê. A gente não xinga ninguém, entendeu? Eu acho. Só o Bolsonaro. Quer dizer, mas é isso, gente. Bora lá, então, para o caso de hoje. Bora lá.
A Sylvia Likens, ela nasceu em 3 de janeiro de 1949 em Lebanon, que fica em Indiana. Ela era a terceira dos 5 filhos do casal Lester Cecil Likens e da Elizabeth Frances. Uma curiosidade é que seus 4 irmãos eram 2 pares de gêmeos. Nossa! Então, o Daniel e a Diana eram 2 anos mais velhos e o Benny e a Jenny eram 1 ano mais novos. E aí tinha a Sylvia no meio. Escapou por pouco. Nasceu a única que nasceu sozinha, né, na família. E a família Likens, eles passavam muitas dificuldades, porque era muito difícil eles conseguirem sobreviver com o pouco dinheiro que eles ganhavam, porque eles trabalhavam vendendo doce, cerveja e refrigerante em quermesses e feiras itinerantes. Sabe aquelas festas que, tipo, tem as barraquinhas, daí tem o parque, sabe, de diversão, enfim, aquelas feiras, né? E aí eles... Nos filmes americanos, norte-americanos. Isso, exato. Que aí você vai, aí tem brinquedo, enfim. É meio que quase um circo, só que sem ser circo. Isso, exato. Tem parque de diversão, tem comida, tem... Enfim. E essas feiras vão indo de cidade em cidade, né? Então, os pais dela acompanhavam essas feiras vendendo comidinha, enfim, vendendo as coisinhas deles. E aí, por isso, eles viajavam constantemente pelo estado durante o verão, acompanhando essas feiras que aconteciam, né? Então, os irmãos frequentemente acompanhavam os pais e ajudavam eles no trabalho, mas a Sylvia e a Jenny... A Jenny, principalmente porque ela precisava usar um suporte na perna, porque ela teve poliomielite quando ela era criança, então ela mancava de uma perna. E a Sylvia também, por ser mais nova, né, junto com a Jenny, elas ficavam na casa de parentes ou da avó, porque os pais dela se preocupavam muito com a educação dela. Eles queriam que ela frequentasse a escola regularmente. Então, eles sempre deixavam a Sylvia e a Jenny com parentes ou com a avó. E mesmo estando longe dos pais, a Sylvia ainda sempre tentava dar um jeito de ajudar a família, trabalhando como babá ou fazendo pequenos serviços como entregadora de recados. Então ela mandava parte do dinheiro que ela ganhava para sua mãe. Sylvia era apelidada de Cookie por seus amigos e era uma garota simpática, confiante e protetora com sua irmã mais nova. Ela amava ouvir música e sua banda favorita era os Beatles. Gostava de levar sua irmã em uma pista de patinação, onde ajudava a Jenny, segurando sua mão, enquanto ela patinava com um pé saudável. Sylvia sempre sorria com a boca fechada, pois havia perdido um dente da frente durante a brincadeira com seus irmãos. Ou seja, uma criança saudável, né? Ela era super de boa, assim. Ela era uma criança pré-adolescente, né? Adolescente muito querida, assim. As pessoas gostavam bastante dela. E também tem esse lance de que, tipo, principalmente, né, nessa época, nos anos 50, né? A gente tem uma noção de infância um pouquinho menos adultizada, né? Exato. Mais ou menos, na verdade, né? Porque, enfim... você também tinha que agir como adulto, né? Ao mesmo tempo. Exato. Ela era meio que protetora da irmã delas, né? Por conta disso. Sim. Em junho de 1965, Sylvia, então com 16 anos, estava morando com seus pais em Indianápolis, onde frequentava a escola técnica Arsenal com sua irmã Jenny. Mas em 3 de julho, sua mãe foi presa por furto em uma loja, e pouco tempo depois seu pai iria viajar para a Costa Leste, acompanhar as feiras e quermesses por alguns meses. Assim, Lester arranjou para que Sylvia e Jenny ficassem com a mãe de suas amigas da escola, uma mulher chamada Gertrude. Aquele lance também de que, tipo, né, se a mãe tá presa, vai ser difícil cuidar das filhas, né? A gente também tem uma noção... ela não ia ficar muito tempo presa, mas logo que ela saísse, ela também ia lá pra Costa Leste pra acompanhar as feiras e tentar ganhar dinheiro. Então, mesmo depois que a mãe dela fosse solta, ela ia ter que trabalhar, sabe? Então, realmente, não tinha muito, assim, o que fazer, né? Sim. E aí, quem que era esta mulher, né? Esta mulher, gente... A Gertrude, tá aí uma coisa que eu não sabia antes de começar a fazer esse roteiro, que é a história de vida da Gertrude, né? Que aí acho que dá pra entender um pouco como as coisas acontecem depois. Eu acho que explica... Tá aí, que é uma coisa que eu nunca soube, assim, que a gente sempre ouve do caso da Sylvia Likens, fica muito em choque, né? Revoltado, mas a gente nunca sabe o lado da Gertrude, né? Que eu acho que explica um pouco, assim, sabe? Dá pra... Assim, não justifica, óbvio, nada justifica o que a Sylvia passou, mas você entende, dá pra entender sabe? As raízes de onde que vem essa Exato, violência. da enfim, onde né? vem esse problema.
A Gertrude Nadine Baniszewski, acho que é isso, assim que fala o nome dela, Baniszewski. Ela nasceu em 19 de setembro de 1928 em Indianápolis. Ela era a terceira dos 6 filhos do casal Hugh Marcus Van Fossen Sr. e da Molly Myrtle. Os pais dela eram trabalhadores, assim, normais, né? Tipo, ela era de descendência holandesa. E não se sabe muito sobre a infância dela, apenas que ela era muito próxima do seu pai e tinha uma relação mais conturbada com a mãe, assim, ela não era muito chegada na mãe dela. E aí, quando ela tinha 11 anos, ela testemunhou o pai dela morrer de um ataque cardíaco repentino. Então, Nossa, que pesado. Tipo, já novinha, 11 anos, ela viu o pai dela, que ela era muito próxima, morrer. E aí, 5 anos depois, ela largou a escola aos 16 anos para casar com o John Baniszewski, que era um policial de 18 anos. E aí, os dois ficaram casados por 10 anos e tiveram 4 filhos juntos. E o John, ele tinha um temperamento, assim, muito instável e muito violento. E muitas vezes ele batia na Gertrude. Então, depois de 10 anos, eles se divorciaram, né? E aí, depois de 1 ano do divórcio, ela conheceu e se casou com um homem chamado Edward Guthrie. Mas esse casamento durou apenas 3 meses porque ele cansou de ter os filhos dela por perto. Ai, gente. Ser homens dessa geração já é muito complicado, mesmo com o Imagina, naquela época, né? Imagina nessa época. E já era aquela cultura, né? Tinha aquela cultura de tipo, o homem que aceita casar com a mulher que é divorciada com filho, já, né? Já não é boa coisa. Não, e aí aquela mulher tem que aguentar tudo, sabe? Se o cara for violento, se o cara for escroto, porque é aquele lance de antes um cara que, sei lá, me agride do que ficar solteira, né? Porque se eu solteira... Sim. Era, sei lá, poderia afetar a vida dos filhos, né? A visão que a galera tinha dos e ela filhos. ser divorciada já era um negócio horroroso, né? Uhum. Bom, agora 2 vezes divorciada, né? E aí, pouco tempo depois, ela e o John Baniszewski, que era o ex-marido dela, eles acabaram voltando, eles se casaram de novo. Eles se reconciliaram. E aí eles ficaram juntos por mais 7 anos e tiveram mais 2 filhos antes de finalmente se divorciar definitivamente em 63. Então, realmente, o cara... Ela tentou voltar, mas era aquela coisa, né? O cara era violento, era abusivo. E aí, deu 7 anos, ela pediu o divórcio de novo. Não sei se ela pediu, né? Mas enfim, eles se separaram de novo. Sim. Por volta dessa época, Gertrude, então com 37 anos, começou um caso e foi morar com um jovem de 23 anos chamado Dennis Lee Wright, que abusou ainda mais dela. Nossa, velho, que tenso. Cara, tipo, essa mulher, a vida inteira dela foi ser abusada por homens, que ela teve relacionamentos. Sim. Ela engravidou dele 2 vezes, sofrendo um aborto espontâneo, possivelmente como resultado de uma agressão de Dennis, e dando à luz a um filho. Essa criança, chamada Dennis Jr., seria o último filho de Gertrude. Ao todo, ela teve 7 filhos e sofreu 6 abortos. Mano, pesado, porque aborto quando a gente tá falando de aborto natural, né, e a pessoa tem intenção de ter o filho, é um negócio horrível, é a morte de uma criança, né? Imagina. Exato. 6 crianças, né? Por conta desse histórico de abuso, a aparência de Gertrude era de uma mulher doente. Em 65, ela morava sozinha com seus 7 filhos. Aliás, quando você pesquisa sobre esse caso, né? Eu lembro quando eu vi que a Gertrude tinha 37 anos, que eu falei, gente, parece uma mulher de 70. Nossa, você vê as fotos dela, ela realmente tá acabada, cara. Acabadíssima. Eu achei que ela tinha também uns 60 anos. Tem 37 anos. Ok, que nem tem aquela questão, né? Que daquela época, nos anos mais antigos, né? As pessoas, entre aspas, envelheciam mais rápido, né? Mas no caso dela, era uma pessoa realmente, sabe? Pessoas que você vê e fala, gente, acabada pela vida. Acabada, realmente. Exatamente. Os filhos dela eram a Paula, de 17 anos, Stephanie, de 15, John, de 12, Mary, de 11, Shirley, de 10, James, de 8, Dennis Lee Wright Jr., de 1 ano. Embora tivesse 36 anos e 1,68 centímetros de altura, ela pesava apenas 45 quilos e era descrita como, abre aspas, uma asmática abatida e abaixo do peso,
fumante compulsiva que sofria de depressão, né? Lembrando que depressão naquela época era frescura. Então... né? Dificilmente a pessoa tinha acesso ao tratamento. A única coisa que ela se tratava era da asma, mas ela fumava também, né? Então acho que não adiantava muita coisa. Uma droga toma um chá, sabe? O equilíbrio tudo. O equilíbrio, tudo equilibrado como deve ser, né? Então a Gertrude, ela sobrevivia com a pensão que o ex-marido pagava às vezes, né? O primeiro ex-marido dela, que ele era policial. E ela fazia... E assim, não era sempre que ele pagava, né? Então não era algo que era garantido. E ela também fazia alguns trabalhos como babá, lavadeira, costureira, diarista. Então, tipo, o que aparecia de serviço pra ela fazia, porque afinal ela tinha 7 filhos, né? Sozinha. Então, os problemas financeiros em manter os 7 filhos sozinha aumentaram quando ela descobriu que a filha mais velha, Paula, estava grávida depois que ela teve um caso com um homem casado. E assim, o modo como elas lidam com essa gravidez é surreal. Surreal. Assim, tipo... Sério, cara. Não tem explicação. Então o Lester Likens, né, o pai da Sylvia, ele arranjou com a Gertrude que ela ia cuidar da Sylvia e da Jenny por algum tempo, e eles mandariam $20 por semana para ela fazer isso, até que ele voltasse em novembro daquele ano. A Gertrude garantiu que as meninas seriam cuidadas como se fossem suas próprias filhas, e aí o Lester não chegou a inspecionar a casa da Gertrude onde as meninas iam ficar, porque se ele tivesse feito isso, ele ia encontrar um local mal cuidado, sujo e sem lugar suficiente para todos na casa dormirem. Dizem que, tipo, até questão de talheres e pratos, sabe, tinha o suficiente para, tipo, 3 pessoas comer. Ou seja, assim, uma estrutura muito ruim, tinha, né, pra cama suficiente só pra metade das pessoas naquela casa, sabe? O resto dormia no chão, assim, era realmente horrível. E ainda a Gertrude fazendo o que dá pra ganhar dinheiro, né? E com 7 crianças e depressão, enfim, né? Ela nem tinha condições de limpar aquela casa, então era tudo uma bagunça, tudo uma sujeira. Então era realmente um lugar horrível pra tanta criança, né? Nesse lugar. E aí, a primeira semana da Sylvia e da Jenny na casa da Gertrude ocorreu assim, sem nada de estranho ou incomum. Elas foram pra escola, elas faziam atividades com os filhos da Gertrude, né, que tinha mais ou menos a idade delas, e elas frequentavam a igreja nos domingos, quando o pastor elogiou a Sylvia pela devoção dela. Mas aí começou os problemas quando o pagamento de $20 atrasou. Atrasou alguns dias. E a Gertrude começou, então, a espancar as duas, né? A Sylvia e a Jenny. Pra descontar a falta de grana, que não é culpa delas, né? Exatamente. Ela teve um acesso de raiva gritando para as meninas. Eu cuidei de vocês duas vadias por nada. Mano. Já chamou de vadia as crianças, né, cara? 15 anos. Antes de forçá-las a deitarem em sua cama com suas saias e roupas íntimas nos tornozelos, enquanto batia em suas nádegas com um pedaço de madeira, né? E eu acho que esse lance de, tipo, por exemplo, né? Chinelada, né? Crianças dos anos 90, boa parte tomaram. Eu mesma já tomei. O que é a chinelada, né? Ela pode ser aérea, né? Aérea, né? Que ela tem um radarzinho, né? Tá na puta que pariu, atinge, né? Você. Ou senão rolava esse lance. Mas esse lance que a gente vê de, tipo, a pessoa abaixar a calça, ficar com a bunda de fora, essas coisas, né? Pra bater com um pedaço de madeira, né? Como foi o caso das meninas. Além da agressão física, né? Que é um absurdo, né, gente? Não batam em crianças, pelo amor de Deus. Mas além da agressão física, é humilhante, né? E esse pedaço de madeira é aquelas palmatórias mesmo, sabe? Que ela tinha. Ah, sim. Parece uma pá de madeira, assim, né? Que é usada, você imagina você ter um instrumento pra bater em criança, cara, que, sim. Sabe? Ai, meu pai falava que tinha, sei lá, no colégio tinha os professores com uma régua comprida. Isso, E eles batiam, assim, no dedinho nas crianças, sabe? Meu avô era canhoto e ele apanhava porque ele escrevia com a mão esquerda. Ele teve que aprender a escrever com a mão direita.
Pois É, então era uma prática comum, né, bater em crianças. E é. até então, por mais que, por exemplo, essa parte pra gente é um absurdo, né, na época era tipo, tá educando, né? E a gente vai ver mais pra frente o quanto isso é absurdo e a que níveis chega, sabe? Porque eu acho que o que esse caso mais choca todo mundo é saber quanta gente sabia da condição e pelo que a Silvia estava passando e não fez nada, porque a Gertrude dizia que ela estava sendo educada e punida por algo que ela fez. Então, tipo, é assim, é surreal, cara. Surreal mesmo. Sim. Pouco depois, Lester e Beth Likens visitaram a cidade para verificar as meninas. Nenhuma delas fez qualquer referência aos espancamentos, presumivelmente sob a ameaça de Gertrude. Eu acho que nem só ameaça, mas eu acho, não sei, né? Não conhecemos os pais deles. Mas também, como eu disse, né? Essa questão de palmatória era vista como um método educacional. Era bem capaz delas irem lá, falarem pra mãe: olha, bateu em mim. E a mãe falar: olha, o que você aprontou, né? Tipo, É, o que também acontece mais pra frente, o que que você infelizmente. aprontou? O que que você fez? Porque ela não ia bater em É. você do nada, sabe? Então tem isso, né? O famigerado respeito aos mais velhos. Pressão social, né? Uhum. Gertrude passou a espancar as duas por qualquer motivo. Em uma ocasião, no final de agosto, elas foram espancadas aproximadamente 15 vezes nas costas com um pedaço de madeira. Depois que Paula acusou Sylvie e Jenny de comerem demais em um jantar da igreja que as crianças da casa frequentavam. Gertrude disse a Sylvia que estava com raiva porque Sylvia fez algo que iria arruinar sua aparência física e forçou a garota a comer um cachorro-quente cheio de condimentos. Né? Quando Sylvia vomitou, Gertrude a obrigou a recolher o vômito e comê-lo. Mano. Sylvie e Jenny viram seus pais novamente após isso, mas de novo, Gertrude as ameaçou se contassem o que havia acontecido. Ai, gente. E é aquele lance, né, de tipo... Também tem uma anorexia passando por aí na Gertrude, né? Então, dá pra perceber que a Gertrude, ela tem muita raiva internalizada e ela vê a Silvia como um espelho do que ela foi, sabe? Então, Uhum. tipo, muito auto-ódio direcionado pra Silvia, sabe? Como se a Silvia fosse um símbolo, assim, da juventude, né? Em outra vez, a Silvia e a Jenny, elas saíram e vasculharam o lixo do bairro, onde elas recolheram garrafas velhas de Coca-Cola e elas venderam essas garrafas, né? Que você podia, ao retornar a garrafa, você ganha umas moedas, né? E aí elas fizeram isso e juntaram dinheirinho pra comprar doce. E aí, quando elas voltaram pra casa com os doces, a Gertrude acusou elas de estarem roubando. E quando a Silvia explicou como elas conseguiram o dinheiro pra comprar os doces, então a Gertrude acusou ela de mentir e a fez se curvar sobre a cama como antes, enquanto batia nas nádegas com o pedaço de madeira, né, a palmatório. E aí, aos poucos, esses abusos eles foram sendo direcionados somente para Silvia. A Jenny era muito mais ameaçada do que espancada. O que também é horrível, né? Porque ela via a Silvia sendo espancada e aí ela sofria ameaças, né? Diz a Gertrude falar, se tu reclamar, tu vai apanhar igual ela. Então, a Gertrude tinha inveja da aparência jovem e saudável da menina, que também era adorada por todos que a conheciam. E aí, em agosto de 65, a Gertrude ouviu a Silvia contando que tinha um namorado em Long Beach, que ela tinha conhecido no verão daquele ano, quando a família dela estava na Califórnia. E aí, tipo, ela tinha conhecido esse menino, eles ficaram juntos na praia. E aí, eu não lembro qual das filhas que tava conversando com a Silvia, eu acho que era a Stephanie, e perguntou, tipo, mas você fez alguma coisa com ele? Ela, eu fiquei embaixo das cobertas com ele, sabe? Mas, tipo, meu, se deram uns pega, sabe? Uhum. E a Gertrude, assim, surtou, assim, perdeu o controle, ela explodiu de raiva, começou a xingar ela acusou a Silvia de ser uma prostituta e informou o resto da casa que a Silvia estava grávida, porque ela tinha deixado um menino tocar sua vagina. Mano. Enquanto isso, a filha dela está grávida de um homem casado.
E ela dizia que a Paula era virgem. Tipo, terceirizando o B.O. alheio, Exatamente, exatamente. Ela, tipo, transferiu completamente o problema da Paula pra Silvia. Tipo, sabe? Mano, pra coitada da menina que nem fez nada. E aí, então, ela atacou a Silvia e chutou ela repetidamente na virilha. E aí, quando a Silvia tentou se sentar depois, a Paula jogou ela pra fora da cadeira e falou que ela não tinha o direito de sentar em cadeiras. Tipo, ela, você não serve pra sentar em cadeiras, você não tem valor nem pra isso, sabe? É meio que os filhos também reproduzindo essa violência e achando que Exatamente. também tá suave, né? Porque... Imagina, se a tua mãe age dessa maneira, você acha que tá suave. A partir desse dia, Gertrude só permitia que Silvia se sentasse em uma cadeira com permissão. Nessa época, ela começou a permitir que seus filhos mais velhos usassem Silvia como saco de pancadas, com brincadeiras variando de espancamento a ser empurrada escada abaixo. Ou seja, nem animalizaram, né? Eu ia falar animalizaram. Era pior que bicho, cara. Exatamente, né? Era um objeto mesmo. É. As teorias do porquê Gertrude agia com tanta raiva contra Silvia variam. Algumas pessoas dizem que era uma forma de auto-ódio, pois Silvia representava o que Gertrude havia sido quando era adolescente, antes de largar seu futuro e sair de casa para se casar com o marido abusador. Outras pessoas dizem que as condições de vida e os abusos pelo qual ela tinha passado resultaram em um surto mental que ela externou de forma violenta. Qualquer que fosse o motivo, Gertrude passou a realizar os atos extremos de abuso e violência doméstica contra a adolescente. Ela justificava tudo acusando Silvia de ser uma prostituta e fazendo sermões bizarros para seus filhos, e Silvia sobre a imundície das prostitutas e das mulheres em geral. Eu acho que é uma mescla, né, de tudo isso, esse lance de saúde mental, esse lance de uma vida inteira sendo abusada e sendo diminuída enquanto mulher, então provavelmente ela internalizou acreditava... aquilo, né? Que é o que, né, citam o auto-ódio, né? O auto-ódio é quando você olha os seus e você acha que eles também não merecem, né? Exato. É um respeito porque você também nunca foi respeitada pelo mesmo motivo, né? Ao invés de, tipo, agir de vou proteger pra que ela não sofra o mesmo, né? Exato. É como se, tipo, ela culpasse tudo que ela passou naquela pessoa que é como ela era, né? Mais jovem. E aí, depois, de acordo com o relato da Jenny, um dia depois da Gertrude chutar a Silvia, né, na virilha e proibir ela de sentar em cadeira, ela e a Silvia, né, a Jenny e a Silvia, elas se vingaram. Elas falaram pros colegas da escola que elas viram a Paula e a Stephanie, que era a segunda filha mais velha da Gertrude, fazendo sexo com meninos em troca de dinheiro. Coisa de adolescente, né, mano? As meninas apanhando lá e falar, vamos contar então, vamos espalhar aí uma mentira pra ela ver o que é bom. E aí, quando o namorado de 15 anos da Stephanie, um menino chamado Coy Hubbard, ele descobriu que a Silvia e a Jenny tinham falado isso, ele foi pra casa da Gertrude e bateu na Silvia. Tipo, só entrou lá e bateu nela. E aí, a partir de então, ele foi incentivado pela Gertrude a fazer visitas frequentes na casa, durante as quais ela instruía ele a praticar judô na Silvia. Porque ele fazia judô, e aí ele falava, usa ela pra você praticar judô e usar seus golpes. Mano. É isso, era saco de pancada, era subterfúgio pra galera exorcizar as raivas, Exato. né? Tudo, nossa, tipo, todo tipo de abuso, assim, ela sofreu. E aí também nessa época, além de abuso físico, ela também sofreu muito abuso psicológico e ela foi isolada de todo mundo, né? Porque a Gertrude, ela conseguiu que a melhor amiga da Silvia, que era uma menina de 13 anos chamada Ana Cisco, ela ficasse sozinha tempo suficiente para convencer ela de que a Silvia estava dizendo aos meninos da escola que a mãe da Ana era uma prostituta. Então ela começou a espalhar a mentira de que a Silvia estava falando mal de todo mundo pra afastar ela dos amigos, sabe? Uhum. E ela aí, se isolar completamente, né? Exato, e botar todo mundo contra ela. E aí, quando a Gertrude levou a Ana pra ver a Silvia, ela dirigiu a Ana em um ataque violento, né, contra a Silvia. E logo depois, ela contou a uma das amigas da Paula, que era uma garota chamada Judy Duke, que a Silvia estava espalhando boatos sobre sua mãe
e colocou as meninas umas contra as outras em uma briga. E aí, durante essa luta, a Gertrude ainda mandou a Jenny, que era a irmã da Sylvia, a socar a própria irmã. E aí, quando a Jenny falou, não, eu não vou bater nela, a Gertrude começou a bater no rosto dela com os punhos, até que a Jenny finalmente concordou em dar um soco na Sylvia. Então, tipo, a Jenny até apanhou porque ela tinha que bater. Ela também tinha que participar daquilo, sabe? Tipo, mano, coitado dessas meninas, velho. Sério, é surreal, assim. É um negócio inacreditável, essa história. Paula bateu no rosto de Sylvia com tanta força que quebrou o próprio pulso, velho. Esta frase já me chocou. Quebrou o próprio pulso, tendo focado seus golpes principalmente nos dentes e no olho da garota. Mais tarde, Paula usou o gesso de seu pulso para bater ainda mais em Sylvia. Gente... Isso daí já chega um momento que nem eu falei. Eu acho que talvez seja... Já não enxergam mais ela, sabe? Tanto faz o que vai acontecer com ela. Exatamente. Além do namorado de Stephanie, vários outros adolescentes que frequentavam a casa eram incentivados por Gertrude a bater e humilhar a Sylvia. Em agosto de 65, a casa vazia ao lado da residência de Gertrude foi comprada por um casal de meia-idade chamado Phyllis e Raymond Vermillion. Phyllis, vendo o número de crianças que Gertrude cuidava, acreditava que ela seria uma boa babá para seus 2 filhos pequenos. Coitada, né? E que ela também estaria ajudando a mulher pagando-lhe por seus serviços. O casal organizou um churrasco no quintal para que as duas famílias pudessem se conhecer. Durante o churrasco, Phyllis notou Sylvia vagando pelo quintal com o olho roxo. Paula orgulhosamente disse a Phyllis que ela era responsável pelo machucado. Então, sob supervisão de Gertrude, Paula se aproximou-se de Sylvia com um copo de água fumegante e jogou no rosto de Sylvia. Nenhum dos Vermillion relatou o incidente às autoridades. Esses foram só os primeiros adultos a presenciar essa menina ser abusada e espancada e não fazer nada. Tem muito mais gente depois disso. Isso acho que é o pior de tudo, assim. O quantas pessoas se envolveram neste caso e ninguém fez absolutamente nada. Exato, acho que o pior é isso, né? O tanto de gente que tá ali, tá vendo, e provavelmente quando soube do rolê falou, ai, gente, coitada, né? É isso, sabe? Ah, coitada, mas o que ela fez pra merecer isso? Porque, né? Dois meses depois, a Phyllis foi pra casa da Gertrude pra pedir algo emprestado. E aí, nesses poucos minutos que ela tava lá, ela notou a Sylvia, tipo um zumbi, assim, com o lábio inchado e um olho roxo que tava tão inchado que parecia fechado, sabe? Uhum. E pra demonstrar como isso tinha acontecido, a Paula tirou o cinto e começou a bater na Sylvia, na frente da Phyllis. E de novo, a Phyllis não fez nada e não contou pra ninguém. Tipo... E essa Paula aí também, tipo, a gente fala muito da Gertrude, né? Quanto... Ela assim, é que a Paula é uma criança também, ela, né? ela é a mais velha, né, dos filhos. Ainda é uma adolescente, né? Mas é a mais velha. A mais velha dos filhos, ou seja, é complicado, né? Uhum. Eu acho que, tipo, a responsável ali é a Gertrude, sabe? Não, os sim. outros adolescentes, né, que se envolveram, tipo, tudo por culpa dela também. Que envolveu os adolescentes, tipo... enfim, né, gente? Eles não fariam aquilo se não fosse a Gertrude, eu acho. E aí, nessa mesma época, a Sylvia voltou da escola e disse pra Gertrude que ela precisava de um moletom, né, pra aula de ginástica. E aí a Gertrude disse pra ela que não tinha como comprar, não tinha dinheiro. E aí a Sylvia roubou um da escola. A Gertrude questionou ela sobre a roupa nova de ginástica e ela, né, eventualmente foi coagida a confessar. E aí, depois disso, a Gertrude espancou ela e queimou a ponta dos seus dedos com cigarro pra curar ela da vontade de roubar. Mano. E, depois disso, ela bateu nela com um cinto. E depois disso, todos os fumantes da casa, incluindo os adolescentes, né, que fumavam, eles começaram a apagar o cigarro no corpo da Sylvia, como um lembrete pra ela não roubar. A Gertrude também proibiu a Sylvia voltar a frequentar a escola depois disso. Então,
acabou completamente o acesso dela ao mundo exterior daquela casa, né? Gente, muito absurdo. Isso aqui só piora, gente. Só avisando pra quem não sabe. Então, fica aí, né? O lembrete. Tanto Sylvia quanto Jenny tinham muito medo e por isso não notificaram seus familiares ou autoridades sobre o que estava acontecendo, né? Elas temiam que fizesse isso, iriam piorar a situação. Aquele lance, né, que a gente conversou do medo, né? O adulto é o grande, é o que sabe das coisas, né? Então, o medo dos adultos, né? Uhum. Jenny sofria ameaças de Gertrude, dizendo que se ela contasse para alguém que Sylvia estava sofrendo, ela também iria sofrer da mesma maneira. Jenny também era alvo de bullying por garotas de seu bairro, além de ocasionalmente ser ridicularizada ou espancada sempre que aludia à situação de Sylvia. Algum tempo depois, Sylvia saiu novamente para vender garrafas de refrigerante velhas por dinheiro. Quando ela voltou para casa, Gertrude a acusou de estar se prostituindo. A mulher a levou para a sala de sua casa e a forçou a Sylvia se despir na frente de seus filhos e vários meninos da vizinhança sobre a ameaça em bater em Jenny, ou seja, ela terceirizava ainda, porque provavelmente ela sabia que a Sylvia já estava coitada. Espancaram E todo ela fazia de dia. tudo pra proteger a Jenny, né? Então, tipo, a Gertrude sabia, Era capaz de que realmente. se ameaçasse ela Ela tava, teria uma né, resistência já maior. num estado que ela já não se importava, assim, mas a irmã, ela ia proteger, com certeza. Uma vez que Sylvia estava completamente nua, Gertrude entregou-lhe uma garrafa de Coca-Cola, e forçou a Sylvia a se masturbar com ela para os meninos assistirem. Gente. Mano. Cara, sério, esse caso aqui, E parece lance de expor outras crianças a isso, né? Normalizar Uhum. isso. Exatamente. Eu fico pensando nisso, tipo, o estrago psicológico do resto das crianças nessa casa, sabe? Sim. Porque é muito doido que você vai ver no final. Eu não coloquei de todos os filhos, mas praticamente todos os filhos da Gertrude morreram cedo, assim, com, tipo, menos de 60 anos, sabe? Eu acho que os mais velhos morreram com 60 e poucos. Mas, assim, todos tiveram problema de saúde, sabe? Enfim, é absurdo, né, cara? Imagina, né, o dano que isso faz pra uma criança testemunhar, assim, abuso nesse nível na casa, né? Uhum. Bom, aí teve um dia em setembro que a Sylvia e a Jenny, elas encontraram a irmã mais velha delas, a Diana, que já era casada e morava, né, com o marido. Elas encontraram ela em um parque local, enquanto elas estavam na companhia da Mary Banizelski, que era uma das filhas da Gertrude, né, de 11 anos. E aí a Sylvia recebeu um sanduíche para comer, porque ela disse pra irmã que tava com muita fome, porque a Gertrude já estava proibindo ela de comer. Então a única coisa que ela comia era comida estragada, assim, quando ela tava na casa. Então negavam comida para ela. E aí ao chegar em casa, a Mary revelou, né, pra família, porque afinal é uma criança, né, cara? Tipo, ela chegou e falou: a Sylvia falou que tava com fome e ganhou um sanduíche. E aí a Gertrude acusou a Sylvia de se envolver com gula, porque isso é um pecado. E ela e a Paula sufocaram e espancaram a Sylvia. E aí as duas, então, submeteram ela a um banho escaldante para limpar ela do pecado, segundo palavras delas. E a Gertrude agarrava o cabelo da Sylvia e batia, assim, a cabeça dela na banheira para reanimar ela sempre que ela desmaiava. Mano. E aí... Ou seja, tipo, acorda pra ser torturada novamente. Exatamente. Isso daí muito que acontece, inclusive, muito do que a gente tá relatando é coisa que acontece em coisas quando a gente tem narrativa de tortura, né? Até no julgamento depois. A violência sexual, por exemplo, a privação de sono, privação de fome, de comida, né? Exato. No próprio julgamento, o juiz até compara a situação da Sylvia com prisioneiros de campos de concentração. Sim, bem isso, né? Porque isso, sabe? É psicológico, é fixo, quer dizer, é psicológico, é físico, é sexual, sabe? É tudo.
Algumas semanas depois, elas reencontraram a Diana nesse mesmo parque, mas agora elas estavam só as duas, né? E tanto a Jenny quanto a Sylvia, elas falaram pra Diana sobre o abuso que elas estavam sofrendo com a Gertrude, acrescentando que a Sylvia estava sendo especificamente alvo de abuso físico e quase sempre por coisas que ela não tinha feito nem dito, assim, era, sabe, por nada. Uhum. Mas nenhuma delas mencionou o endereço real onde elas estavam. E inicialmente, como eu não tinha comentado antes, a Diana acreditou que elas estavam exagerando nas alegações sobre a gravidade dos maus tratos. Ela pensou, estão tomando umas palmadas, sabe? Tipo, não deve ser nada demais. Sim, e eu acho que talvez, não tô dizendo, novamente, né, gente? Não tô dizendo que, tipo, a irmã delas agiu certo, longe disso. Mas é que nem a gente tá falando, né? A gente tá num contexto onde adultos têm razão, um contexto onde, meus pais confiaram vocês lá, então provavelmente tá num lugar bom. A Diana achava que, tipo, elas estavam falando isso porque elas queriam morar com ela, sabe? Tipo, Sim. deve estar exagerando porque elas querem vir morar comigo, mas, tipo, eu não tenho tanta condição, assim, de ter as duas na minha casa, sabe? Então, é meio isso, assim. E, tipo, ela teve contato com as duas vezes, sabe? Não é que, né? Não é como se ela tivesse também... visto, né? Exato, tudo. tivesse noção da dimensão que tinha, sabe? Tudo aquilo. O pai de um menino da vizinhança chamado Michael John Morrow ligou para a escola para relatar anonimamente como a menina, com feridas abertas em todo o corpo, estava morando na casa de Gertrude. Até que enfim, né, galera? Tá Alguém denunciou, né? Alguém denunciou. Como Sylvia não frequentava a escola há vários dias, uma enfermeira da escola visitou a casa para investigar essas alegações. Gertrude disse à enfermeira que Sylvia havia fugido de casa na semana anterior e que ela não sabia do seu paradeiro, acrescentando que Sylvia estava fora do controle e que suas feridas abertas eram o resultado da recusa da menina em manter um comportamento decente e higiene pessoal. Né? Ou seja, olha, não queria tomar banho, não se comportava, bati. Ponto. Exato. Gertrude afirmou ainda que Sylvia era uma má influência tanto para seus próprios filhos quanto para sua irmã. A escola não fez mais investigações sobre o bem-estar da Sylvia. Ou seja, já não porra nenhuma denunciar. Mas tipo, o cara denunciou e aí deu no quê? Deu em nada, porque eles... Deu em nada. Tá, foda-se. Sim. No início de outubro, Diana ficou sabendo onde as irmãs estavam morando e tentou visitá-las, mas Gertrude a proibiu de entrar na casa e ameaçou chamar a polícia dizendo que ela estava invadindo sua propriedade. Aproximadamente 2 semanas depois, Diana encontrou Jenny, por acaso, perto de sua casa e perguntou sobre o bem-estar da Sylvia. A menina apenas disse: "Eu não posso te dizer ou vou ter problemas." Gente, nesse momento, alerta roxo, vermelho, azul, enfim. De todas as cores, né? Eu acho que era o momento da Diana mas eu acho que ela realmente não tinha noção da dimensão daquilo, sabe? Sim. Eu acho que isso que é o foda também. Em relação à família delas, né? Tipo, eles não tinham como saber, deixaram cara. as crianças ali visando o melhor para as crianças, Exato. né? Em nenhum momento foi pensado que poderia dar um ruim real. Exato. Eu acho que quem o mais culpa aí é o pessoal da escola, sabe? Tipo, a menina sumiu. E sabe, é responsabilidade de vocês também, do Estado, vocês como instituição que, né, tá ali para ver o bem-estar da criança. Porque não é só educação, a escola é um ambiente para você ver, né, como é que tá a vida da criança no geral, né? E aí, tipo, não, ela não tá, fugiu, tá bom. E foda-se, ninguém vai atrás ver o que aconteceu, é isso aí? Foda-se. É bem aqueles casos que a gente vê que acontece até hoje, né? De tipo, o governo tá cagando pra criança, tá todo mundo cagando pra criança, sabe? Foda. E, bom, a Gertrude, ela tava sempre instigando seus filhos e as crianças da vizinhança a espancar a Sylvia, dizendo que a menina xingava eles ou a família deles. E aí, em uma ocasião, a Gertrude pegou uma faca e desafiou a Sylvia a lutar de volta. Só que ela respondeu que não sabia lutar. Gente, essa menina, sério. Tipo, ela nem reagia, sabe? Tipo, nossa, é muito triste.
E aí, em resposta a isso, a Gertrude, tipo, deu uma facada, assim, na perna dela, de leve. Mano. Uhum. E as crianças da vizinhança, elas eram cobradas 5 centavos cada uma pra ver o corpo da Sylvia em exibição. Olha só o corpo dessa menina que está sendo espancada. E além disso, não era só pra ver, eles pagavam pra humilhar ela, espancar, escaldar, queimar e mutilar ela. Então, tipo, eles pagavam pra bater nela, pra ela ser saco de pancada. Mano. Que zoado. É tipo, é horrível, né, cara? Tem nem o que comentar. É isso, é o lance de objetificar mesmo. É. A mina virou um objeto, né? Não é mais humano, né? Não é vista como uma pessoa, né? Não. Já era esse lance de ser humano. É. Bom, e devido a esse aumento na frequência e brutalidade, né, dessa tortura e maus tratos que ela estava sofrendo, a Sylvia, ela gradualmente ficou incontinente. Ela, tipo, não tinha mais controle sobre a bexiga dela, os rins dela não estavam funcionando direito, então, tipo, o corpo dela já estava fudido, assim, né? Então, era negado a ela qualquer acesso ao banheiro, então ela era forçada a fazer xixi nela mesma. E aí, como forma de punição por ela fazer isso, tipo, não, sabe? Mano. Ela, além de negar, não pode ir no banheiro, você vai ser espancada até tua bexiga ficar solta e você não ter controle. Ainda se você fizer xixi, você vai ser punida. E aí, em 6 de outubro, isso aconteceu, né? Como forma de punição pela incontinência dela. A Gertrude jogou a Sylvia no porão e amarrou ela. E aí, nesse porão, ela era frequentemente mantida nua, ela raramente era alimentada e frequentemente ela era privada de água. E ocasionalmente ela era amarrada no corrimão da escada do porão com os pés mal tocando o chão. Durante todo esse tempo de cativeiro da Sylvia no porão, a Gertrude, frequentemente com a ajuda dos filhos e das crianças da vizinhança, né, que iam lá visitar, ela continha e amordaçava a Sylvia e aí colocava ela numa banheira cheia de água fervente e esfregava sal nas feridas dela. Foi, tipo, a melhor coisa do mundo pra ela, essa menina ir pro porão, porque ela podia torturar à vontade agora. Exato. O porão ali foi onde tudo ficou Piorou. 50 mil vezes pior, sabe? Como se já não estivesse, né? Já tava horrível. No dia 20 de outubro, Gertrude chamou a polícia para prender o menino em sua casa. Robert Bruce Hanlon era um jovem local que alegou que os filhos de Gertrude haviam roubado coisas de seu porão. Ele havia ido à casa no início da noite exigindo que eles devolvessem suas coisas. Quando ela se recusou, ele tentou entrar escondido na casa para recuperá-lo. A vizinha, Phyllis Vermillion, testemunhou o menino sendo colocado na parte de trás da viatura e se aproximou da polícia para falar em seu nome, já que ela havia ouvido a discussão entre Gertrude e Robert sobre os bens roubados. Phyllis não mencionou a Sylvia durante a conversa com a polícia, porque Phyllis estava cagando, né? Phyllis viu a outra tacando água fervente na cara da Sylvia e cagou. Exato. Em 21 de outubro, Gertrude instruiu seus filhos a tirar Sylvia do porão e amarrá-la em uma cama, dizendo que a Sylvia que, se conseguisse segurar a bexiga durante a noite, ela poderia dormir no andar de cima novamente. Naquela noite, Sylvia sussurrou para Jenny que, secretamente, lhe desse um copo de água antes de adormecer. Porque ela estava morrendo de sede, né, cara? Sim. Tipo, sério, cara. E aí, na manhã seguinte, claro, né, a Gertrude descobriu que a Sylvia tinha urinado em si mesma, porque... Claro, ela tá com incontinência, né, Óbvio, gente? né, cara? Depois de tanto abuso. Muito, muito, muito abuso. E aí, como punição, ela foi forçada novamente a se masturbar com uma Coca-Cola, uma garrafa, né? Na presença das crianças, né? Dos filhos da Gertrude. Antes que ela mandasse ela pro porão. E aí, um pouco tempo depois, ela gritou pra Sylvia voltar pra cozinha. E aí ordenou ela que ela se despisse. E falou assim: você marcou minhas filhas, agora eu vou marcar você. E ela começou a escrever as palavras: sou uma prostituta e me orgulho disso, no abdômen da Sylvia, com uma agulha aquecida. Mano. Ela tava marcando a menina. E
Quando a Gertrude não conseguiu terminar essa marcação, né, ela instruiu uma das crianças do bairro que estava presente, que era um menino chamado Richard Dean Hobbs, de 14 anos, a terminar de gravar essas palavras, né, na Sylvia, enquanto ela levava a Jenny a uma mercearia próxima. E aí, depois disso, o Richard e a Shirley Bonizelski, que tinha 10 anos, né, uma das filhas da Gertrude, eles levaram a Sylvia de volta pro porão, onde cada um usou um parafuso na tentativa de queimar a letra S abaixo do peito esquerdo de Sylvia. Então, tipo, eles nem precisavam mais de ordem da Gertrude pra torturar a menina, sabe? Já tava um negócio automático, assim. Sim, pra eles era muito... Normalizaram a violência, né? É, exatamente. Normalização da violência. Naquela noite, depois de ser obrigada a mostrar as inscrições na barriga para as crianças do bairro, Sylvia disse a Jenny: Jenny, eu sei que você não quer que eu morra, mas eu vou morrer. Eu posso sentir. No dia seguinte, Gertrude acordou Sylvia e a forçou a escrever uma carta enquanto ditava o conteúdo. Ela pretendia enganar seus pais, fazendo-os acreditar que sua filha havia fugido de casa. O conteúdo da carta, né, na verdade, pretendia incriminar um grupo de meninos locais por abusar extensivamente e mutilar Sylvia depois que ela inicialmente concordou em se envolver em relações sexuais com eles. Depois que Sylvia escreveu a carta, Gertrude terminou de formular seu plano, que consistia em John Jr. e Jenny colocarem uma venda em Sylvia, depois levá-la para a área arborizada próxima, conhecida como Floresta de Jimmy, e deixá-la para morrer. Ai, mano, eu já tinha pensado, né? Tudo. É, ela já tava. Ela tinha visto já que a menina ia morrer. Ela já tava planejando se livrar dela, que afinal tava cada vez mais chance de alguém descobrir, né, o que tava acontecendo. Acho que era isso, assim. Sim, mas gente, quanto mais né, tempo envolvida, passasse. criança no bairro. Exato. Mas então, ela fez essa carta, e a carta era basicamente, tipo, ela falando, me encontrei com os meninos, fiz coisa com eles, e aí eles me bateram, me espancaram, e aí, tipo, tinha uma parte que falava assim, eu fui muito má com a Gertrude, eu fiz ela gastar dinheiro que ela não tinha, eu fiz ela gastar com médico, sabe? Tipo, ainda botando... A Gertrude como uma santa, coitada. Exato. Uhum. E aí, em 25 de outubro, a Sylvia ouviu, né, a Gertrude fazendo esse plano, né, de que iam largar ela na floresta. E ela tentou escapar do porão, né, porque ela escutou a Gertrude e o John Jr. E ela tentou fugir para a porta da frente, mas ela tava tão machucada e tão fraca que ela não conseguia andar rápido. Tipo, ela foi se arrastando praticamente. E aí a Gertrude pegou ela antes que ela pudesse escapar da casa. Ela não chegou nem na porta da frente, assim. E aí ela foi espancada mais uma vez. E naquela noite, a Sylvia tentou desesperadamente alertar os vizinhos, né? Ela gritou por socorro e ela bateu nas paredes do porão com uma pá quebrada, tipo a parte de ferro da pá. Uma vizinha mais tarde informou pra polícia que ela escutou esses gritos e esses barulhos e que ela chegou a identificar que estava vindo do porão da casa da Gertrude. Mas como o barulho parou repentinamente por volta das 3 da manhã, ela decidiu não falar nada pra polícia, tipo, nem chamou a polícia. Mano. Cara... Sim. Assim, sabe? Tipo, negócio de, não meta a colher levado ao extremo, né, cara? Uhum. Não tem nem o que falar. Bom, e aí na manhã de 26 de outubro, a Sylvia tava incapaz de falar de forma inteligível ou coordenar corretamente os movimentos dos seus membros. A Gertrude levou ela pra cozinha e tentou alimentar ela com um donut e um copo de leite. E ela jogou a Sylvia no chão com frustração quando ela não conseguiu mover nem o copo de leite em direção à boca. Ela não tinha força nem pra isso. E aí ela foi levada de volta ao porão. Então aqui já são meses sofrendo espancamentos diários, cara. Meses. Uhum. E então, tipo, talvez a Gertrude chegue... Eu acho, né? Eu sinto que a Gertrude vivia num limbo do tipo, vou matar de vez ou quero continuar com isso, porque era prazeroso pra ela, né? Exato. Era o modo dela externar essa raiva dela, né? Que ela tinha, tipo...
Ela não queria falar, ela não queria, sei lá, dar um donut, um copo de leite pra ver se a menina animava e coisas do tipo. Provavelmente ela queria continuar torturando. Exatamente. Sylvia estava em um estado delirante e falava coisas sem sentido e não tinha forças para mais nada. Em uma tentativa de lavar seu copo, um risonho John Bonizeski Jr. a molhou com uma mangueira de jardim. Sylvia novamente tentou desesperadamente sair do porão, mas caiu antes que pudesse alcançar as escadas. Em resposta a esse esforço, Gertrude pisou na cabeça dela antes de ficar de pé e olhar para ela por vários momentos. Poucos depois das 5h30, Richard Hobbs retornou à casa e imediatamente seguiu para o porão. Ele escorregou das escadas molhadas do porão e caiu no chão do porão, onde se deparou com a visão de Stephanie chorando e abraçando o corpo emaciado e dilacerado de Sylvia depois que ela recebeu ordens de sua mãe para limpar a menina. Stephanie e Richard então decidiram dar um banho quente e ensaboado em Sylvia e vesti-la com roupas novas. Eles então a deitaram em um colchão em um dos quartos enquanto Sylvia murmurava seu último desejo de que, abre aspas, papai estivesse aqui e que Stephanie a levasse para casa. Stephanie então virou para sua irmã mais nova, Shirley, exclamando: "Oh, ela vai ficar bem." Mano, as crianças também, né, mostra que, tipo, estavam completamente sem noção do que tava rolando. Exato, elas não tinham noção nem da gravidade daquilo tudo, né? Tipo, Não. é surreal, cara. Porque, né, afinal são crianças, né, adolescentes. Eles realmente não têm muita noção da realidade, né? Meio que quase foram condicionadas a isso, né? É, exato. E quando a Stephanie percebeu que a Sylvie não estava respirando, ela tentou aplicar a respiração boca a boca. E isso a Gertrude viu e a Gertrude gritava que ela estava fingindo. Que a Sylvia estava fingindo que estava morta. Claro, porque eu acho que é aquele lance de quando você se nega a acreditar. É, exato. Negação. A Sylvia, ela tinha 16 anos quando ela finalmente sucumbiu aos ferimentos da tortura dela e acabou morrendo. E aí, quando a Gertrude percebeu que ela tinha realmente morrido, ela mandou o Richard para um telefone público, né? Porque eles não tinham telefone na casa. E falou para ele chamar a polícia. E aí, quando a polícia chegou na casa, às 6h30, a Gertrude levou os policiais até o corpo emaciado, amplamente espancado e mutilado da Sylvia, deitado em um colchão sujo no quarto, antes de entregar para eles uma carta, né? Aquela carta que ela tinha forçado ela a escrever. Ela também alegou que estava medicando a Sylvia por 1 hora, mais ou menos, antes de sua morte, tendo aplicado álcool nas feridas em uma tentativa inútil de primeiros socorros antes dela morrer. Ela disse que a Sylvia tinha fugido da casa com vários adolescentes antes de voltar para a casa dela no início daquela tarde, com os seios nus e segurando o bilhete. Sendo que, tipo, aí vai ver, né, que as feridas não foi daquele dia. Mano, olha o estado que a menina tá. Você acha que ela ia conseguir, sabe, andar até tua casa? Conforme instruído anteriormente por Gertrude, Jenny repetiu a versão ensaiada dos eventos que levaram à morte de Sylvia para a polícia. Mas assim que teve a oportunidade, ela sussurrou para os policiais: "Vocês me tiram daqui, eu conto tudo." Jenny corajosa, gente, de verdade. Nossa, ela deve ter juntado sabe, a coragem que ela tinha no mundo. Sim, velho, pra conseguir falar aquilo. Imagina o medo dessa menina. Exatamente. O medo que ela deve estar agora, né? Tipo, quando falou. O depoimento fornecido por Jenny levou os policiais a prenderem Gertrude, Paula, Stephanie e John Bonizeski por suspeita de assassinato de Sylvia poucas horas após a descoberta de seu corpo. No mesmo dia, Coy Hubbard e Richard Hobbs também foram presos acusados dos mesmos crimes. Os 3 filhos mais velhos de Gertrude, mais Coy Hubbard, foram colocados sob custódia em um centro de detenção juvenil. As crianças mais novas e Richard Hobbs foram detidos em Indianapolis Children's Guardian Home. Todos foram mantidos sem fiança, aguardando o julgamento. Gertrude inicialmente negou qualquer envolvimento na morte de Sylvia, mas depois confessou que seus filhos haviam espancado a menina e que ela havia forçado a dormir no porão. Paula não demonstrou nenhum remorso e admitiu que todos os espancamentos e tortura contra Sylvia
admitiu, né, tudo que ela fez. E John Jr. também admitiu ter participado de tudo. E nisso, Paula tava grávida ainda, né? Tava barrigudona já. Mano. E a Gertrude até o fim falando que quem tava grávida era a Sylvia. E por isso ela era uma prostituta. E a filha dela grávida, e ela tipo, não. A prostituta é você. 5 outras crianças do bairro, né, que participaram do abuso da Sylvia, que eram o Michael Morrow, a Randy Lepper, Darlene Maguire, Judy Duke e Anna Cisco, também foram presos em 29 de outubro. Todos foram acusados de causar danos pessoais e cada um foi posteriormente liberado sob custódia de seus pais, sob a intimação de comparecer como testemunha no julgamento. Então eles iam usar esses adolescentes, né, que não eram tão próximos da família para provar, né, o que tinha acontecido ali, para eles testemunhar no julgamento dos outros. E aí a autópsia no corpo da Sylvia revelou que ela sofreu mais de 150 feridas separadas em todo o corpo, além de estar extremamente emaciada no momento de sua morte. As feridas variavam em localização, natureza, gravidade e estágio de cicatrização, o que significa, óbvio, que não foi tudo numa vez só que ela sofreu aquilo, né? Foram dias e meses e semanas sofrendo aquilo tudo. Os ferimentos incluíam queimaduras, hematomas graves e extensos, danos musculares e nervosos. A sua cavidade vaginal estava inchada até quase fechar, de tanto chute que ela levava, né, da Gertrude. Além disso, todas as unhas dela estavam quebradas para trás e a maioria das camadas externas de pele dela no rosto, seios, pescoço e joelho direito também tinham descascado ou recuado, tipo, enrugado, assim, sabe? Enquanto ela agonizava, ela mordeu os próprios lábios e chegou a cortar parcialmente partes do seu rosto fazendo isso. Que ela já estava num estado tão delirante, né, que realmente ela não tinha mais noção, assim, da realidade. Sim. A causa oficial da morte de Sylvia foi listada pelo legista, né, Dr. Arthur Cabell, como um hematoma subdural, devido a ela ter recebido um golpe severo em sua têmpora direita. Tanto o choque que ela sofreu, principalmente devido aos danos severos e prolongados infligidos à sua pele e tecidos subcutâneos, além da desnutrição grave, foram listados como fatores contribuintes para sua morte. O caso do estado de Indiana contra Gertrude Baniszewski, John Baniszewski, Paula Baniszewski, Rick Hobbs e Coy Hubbard começou em maio de 1966. A promotoria buscou a pena de morte para todos os envolvidos, incluindo John e Rick, que tinham 13 e 14 anos na época. O tempo de Paula no tribunal foi interrompido quando ela foi levada às pressas para o hospital para dar à luz a criança que ela e sua mãe insistiram que ela não carregava. Paula batizou a criança de Gertrude. Paula também uma bela pau no cu. A Paula, assim, completamente sem remorso, sabe? É muito, tipo, meu, é muito assustador, assim, sabe? Uhum. Porque, tipo... Enfim, né, cara? O que a Gertrude fez, né? Ela que criou esse monstro. Tipo, sabe? Não tem outra explicação. A Gertrude realmente é responsável. A gente, no final das contas, não sabe como foi criada também essas crianças, né? Se elas também... tinham esse espírito, né? De tipo... A mãe também agredia desde criança. Provavelmente ela também devia diminuir. Bom, negligenciados eles eram, né? Porque... Sim. Né? Ela tinha toda a questão da depressão e ela abusada pelo marido. Provavelmente batia nas crianças também. Então, tipo... Realmente não era um ciclo de violência, né? Era um ambiente horrível. E aí eles foram representados por 4 advogados diferentes, e aí cada um deles tentou colocar a culpa no outro acusado. Tipo... eles nem tentaram jogar a culpa minimamente inteligentes. Não tentaram estratégia. Não era muito com eles, não. Não. As testemunhas, então, incluíam a Jenny, né, que contou sobre
todos os meses de abuso e tortura que ela e a Silvia sofreram na casa da Gertrude. Além, claro, dos outros adolescentes, né, que tinham participado em alguns dos atos violentos contra a Silvia, que tinham sido intimados a depor ali. Foi também durante o julgamento que ficou claro quantas pessoas negligenciaram a condição da Silvia e não fizeram nada para impedir o sofrimento dela. Como a gente tinha comentado mais cedo da escola, teve também um pastor que chegou a visitar a casa da Gertrude e ele sabia que tinha uma menina lá que estava sendo espancada, mas a Gertrude, ele acreditou nela, porque ela disse que era uma punição pela menina estar se prostituindo com homens casados. Daí ele falou, não, tá bom então. Então tá suave, continua aí. Pode continuar. Tipo... Ai, gente, pelo amor de Deus. E a Mary Bonizelski, né, que era uma das filhas da Gertrude, a menininha de 11 anos, ela foi chamada como testemunha de defesa para reforçar o relato da mãe, que disse não saber que os adolescentes estavam espancando a Silvia. Assim, a Gertrude basicamente falou, no começo sim, eu bati nela, mas depois eu nem tinha mais força para bater, porque eu tava tomando remédio, ela tomava remédio para asma. E aí eu tava com depressão e, tipo, eu nem vi o que meus filhos fizeram com ela, não é minha culpa. Tipo, ela jogou os filhos na fogueira, sabe? E aí a Mary falou, né, tipo, foi lá pra confirmar, só que no meio do depoimento dela, ela, tipo, falou, não, ela admitiu que era tudo mentira. Ela disse, chega, assim, no meio, ela deu um grito no meio do depoimento dela, falou, começou a contar tudo que realmente tinha acontecido, né, e aí confirmando o testemunho da Jenny. E ela acrescentou que, embora todos os 5 tenham participado repetidamente atormentando física e mentalmente a Silvia, quem ela mais testemunhou com mais frequência fazendo isso foi a irmã dela, a Gertrude, e a Paula, cometendo esses atos, que eram as que mais sentiam prazer torturando a Silvia, né? Que em qualquer oportunidade batiam na menina. A causa... Opa, tá certo? Não, tá certo. Não, aqui, ó. Peraí. Volta. Um médico chamado Dwight Schuster foi chamado a depor para a promotora depois de ter examinado Gertrude e afirmado que ela não sofria de qualquer tipo de distúrbio mental ou psicótico e que estava plenamente consciente do que fazia na época dos crimes contra Silvia. O advogado de Gertrude argumentava que apenas uma pessoa louca seria capaz de infligir tanto sofrimento a alguém quanto sua cliente fizera. Não, né, velho? A partir do momento que ela administra, velho, ela sabe? Porque, assim, um lance é um impulso violento que você teve e aí, né? Ou não tem plena noção disso. Ela conseguia administrar as crianças, sabia o que mentir. Cobrava as crianças pra bater nela. Mandou a mina escrever uma carta, sabe? Tudo foi muito planejado. Não teve essa de o argumento dele é aquele negócio que a gente... senso comum, né? É um monstro. Não, gente, não é um monstro. É uma pessoa normal. É uma coisa, gente. Quando vocês veem, matou 300 crianças, não sei o quê. Fala, é um monstro. Não é um monstro, não. É ser humano. O ser humano uma pessoa normal. Lixo também, sabe? Exato. Porque se a gente fica nesse lance de que, tipo... é um monstro, nossa, é completamente sem noção. A gente acaba olhando aquela pessoa enquanto uma pessoa, sei lá, que não tá em plenas faculdades mentais. Só que existe você tira a responsabilidade, né? Você tem pessoas que não estão em plenas faculdades mentais, que são, por exemplo, psicóticas, mas nem por isso vão sair matando todo mundo. Exatamente, não quer dizer nada aí. Você tira se todo mundo psicótico fizesse isso, estávamos muito mais ferrados que já estamos, né? O julgamento durou 17 dias e em 19 de maio de 66, após 8 horas de deliberação, o júri voltou com o veredito. Gertrude Baniszewski, gente, o nominho dela é complicado, foi declarada culpada de assassinato em primeiro grau, sendo recomendada uma sentença de prisão perpétua. Paula Baniszewski foi considerada culpada de assassinato em segundo grau e Richard Hobbs, Coy Hubert e John Baniszewski Jr. foram considerados culpados de homicídio culposo. Bom, e aí em 25 de maio veio a sentença, né? A Gertrude e a Paula foram condenadas à prisão perpétua.
E no mesmo dia, o Richard, o Coy e o John Jr. receberam sentenças de 2 a 21 anos cada um para serem cumpridos no reformatório de Indiana. E aí, em 1970, né, em setembro de 70, a Suprema Corte de Indiana reverteu as condenações da Gertrude e da Paula com base no fato de que o juiz Saul Isaac Rebb, que era o juiz que tinha sido, né, presidido o caso delas, ele negou repetidamente as moções apresentadas pelos advogados de defesa para uma mudança de local e para julgamentos separados. O que, querendo ou não, acaba atrapalhando a defesa. Tipo, e Nossa, todo mundo sim. merece um julgamento justo, cara. Não interessa o que você fez, né? Isso é um direito básico. Então, essa decisão afirmou ainda que as circunstâncias relativas à atmosfera prejudicial criada durante o julgamento inicial, né, devido à extensa publicidade na mídia em torno do caso, impediam qualquer chance de qualquer um dos apelantes receber um julgamento justo. Então, assim, eu entendo que realmente faz sentido, né, se elas tinham que ter sido julgadas separadas, e eu acho que foi até meio arriscado, né, da parte da acusação, você colocar todo mundo junto ali, porque, sei lá, né, você consegue condenar a Gertrude, eu acho que já conseguia, né, provas para condenar os outros. Mas, enfim, é isso, né, eu acho que realmente dá para entender, assim, essa reversão da pena. Elas foram julgadas novamente em 71. Paula optou por se declarar culpada de homicídio culposo ao invés de enfrentar um novo julgamento, e ela foi condenada a cumprir uma pena de entre 2 e 20 anos de prisão. Apesar de ter tentado escapar da prisão 2 vezes sem sucesso em 71, ela foi libertada em dezembro de 72. Gertrude foi novamente condenada por assassinato em primeiro grau e sentenciada à prisão perpétua. Ao longo dos 14 anos seguintes, Gertrude ficou conhecida como uma prisioneira modelo da prisão feminina de Indiana. Ela trabalhava na hora da loja de costura da prisão e era conhecida como uma espécie de mãe para as detentas mais jovens, tornando-se conhecida por alguns dentro da prisão pelo apelido de Mãe. Na época da liberdade condicional definitiva de Gertrude, em 85, ela havia mudado seu nome para Nadine Van Fossen, uma combinação de seu nome do meio e o nome de solteira, e se descrevia como cristã devotada. Depois que dá bosta, todo mundo fica assim. Aí fácil, né? Bom, e aí se espalhou essa notícia, né, de que ela ia ganhar a liberdade condicional, e aí a Jenny Likens, né, que era a irmã da Sylvia, e outros familiares da Sylvia, eles foram apoiados por um grande número de pessoas e organizações, e eles fizeram protestos, né, para que a Gertrude passasse o resto da vida presa. Teve petição, teve piquete na frente da prisão, foi bastante coisa, assim, uma movimentação bem grande. E na audiência de liberdade condicional, a Gertrude declarou o seu desejo de que a morte da Sylvia pudesse ser desfeita, embora ela minimizasse sua responsabilidade por qualquer uma de suas ações. Então ela disse o seguinte: não tenho certeza de qual papel eu tive, porque eu estava usando drogas. Eu nunca a conheci realmente. Assumo total responsabilidade pelo que aconteceu com a Sylvia. Assim, você teve o papel principal, né? Não tem como ser outro papel, né? Você era a adulta responsável da casa. Oi? Não, querida, você não sabia. Aliás, dúvida, ela chegava, as drogas dela eram os medicamentos ou ela usava também? Era medicamento pra asma. Ah, sim. Que eu não sei se tem algum efeito colateral grave, assim. Eu sei que ele dá meio, tipo, deixa a pessoa meio molenga, assim, né? Mas, né? Pensou tipo, todo mundo tomar esse medicamento, gente? Tomar um Dramin, você tortura a pessoa durante um mês? Tipo, eu sei que não causa, né, acesso de violência, nem nada, então, tipo... E aí, levando em conta a boa conduta da Gertrude na prisão, o Conselho de Liberdade Condicional votou a favor da liberdade dela, e ela foi liberada da prisão em 4 de dezembro de 85. Ela se mudou para Iowa, onde ela viveu, né, até... Ela viveu numa fazenda bem isolada, até morrer de câncer no pulmão em 16 de junho de 1990, aos 61 anos. Então ela teve ali 5 anos de liberdade até falecer. Paula ganhou liberdade condicional em 1972
e também assumiu uma nova identidade. Ela trabalhou como assessora de um conselho escolar por 14 anos em Conrad, Iowa, tendo mudado seu nome para Paula Pace e ocultando a verdade sobre o seu histórico criminal ao se candidatar à posição. Ela foi demitida em 2012, quando a escola descobriu sua verdadeira identidade. Porra! 72 a 2012. Foi tempo. Foi tempo aí, hein, cara. E os caras um pouco lento, né? 2002, a mulher tava sendo já como Já tava se aposentando, se né? aposentando. Tipo isso. Eu acho que isso não é real, hein? Acho que seu nome é fake. E o bizarro é isso, né? Tá numa posição onde lida com crianças, né? Esse que é o problema. Richard Hobbs e Coy Hubbard e John Bonizewski serviram cada um menos de 2 anos no reformatório de Indiana antes de receberem a liberdade condicional em 27 de fevereiro de 68. Richard Hobbs morreu de câncer no pulmão em 2 de janeiro de 72, aos 21 anos, menos de 4 anos após sua liberação do reformatório de Indiana. Nos anos entre sua libertação e a morte, ele sofreu pelo menos um colapso nervoso. E aí o Coy Hubbard, né, ele permaneceu em Indiana, ele nunca tentou mudar o nome dele. Ao longo da vida adulta, ele foi repetidamente preso por vários delitos criminais. Teve uma vez até que ele foi acusado de assassinato de 2 jovens em 77, mas, tipo, ele foi absolvido porque quem acusou ele foi só um cara que cumpriu pena junto com ele uma vez e, tipo, só falou, ele tava junto comigo. Mas, tipo, nem tinha sido ele, assim. E logo depois da estreia do filme, né, sobre este caso, em 2007, que chama An American Crime, que recomendo, mas lembrando, né, gente, que é pesadíssimo, bom vocês viram essa história. Nossa. Quando Sim. foi lançado esse filme, né, veio à tona todos os nomes de todos os envolvidos. E aí, como ele não mudou o nome dele, né, ele foi demitido do emprego. Ele morreu de ataque cardíaco em Shelbyville, na Indiana, em 23 de julho daquele ano, aos 56 anos. O John Bonizewski Jr., ele também viveu, assim, relativa obscuridade, né? Ele usava o nome de John Blake. Ele se tornou um ministro religioso. Ele frequentemente realizava sessões de aconselhamento para filhos de pais divorciados. E várias décadas depois da libertação dele, do reformatório, ele emitiu uma declaração na qual ele reconhecia o fato de que ele e, né, os co-réus deveriam ter sido condenados a uma pena mais severa, e ele acrescentou que os jovens criminosos não estão além da reabilitação, e descreveu como ele se tornou um cidadão produtivo, né? Então ele... Como aquele caso, né, que a gente falou uma vez também, que o cara tinha sido condenado e depois passou o resto da vida tentando, né, fazer coisas boas, né, para a sociedade. Então ele também foi esse caso, assim. Ele morreu de diabetes no Hospital Geral de Lancaster em 19 de maio de 2005, aos 52 anos. Os outros filhos da Gertrude também, né, a gente tem... A maioria deles mudou de nome, né, para não... Imagina, né, você ser envolvido nesse caso horroroso, você vai ser reconhecido, tipo, sua mãe ama, né, essa coisa. E a maioria... Eu tava até comentando que a maioria deles morreu cedo, assim, é muito... Sim, morreram jovens, bizarro, né? Todos 52, 50... O mais velho foi com 56 anos. Exato. Jovem ainda. Exato. Pra mim é jovem, tá, gente? Que eu sou idosa. Eu acho novo também, né, cara? Tipo, se você morrer de doença, assim, é novo, né? Não foi acidente, nem nada. A Stephanie, só que ainda está viva, pela última atualização que a gente tem aqui das fontes. Ela virou professora, né? Adotou um novo nome. E aí, tipo, ela só... Na declaração dela, ela falou, tipo, eu só quero ajudar as pessoas, né? Quem eu puder ajudar. E, bom, a Jenny, né, a irmã da Sylvia, ela se casou, né, teve 2 filhos. Embora ela tenha permanecido traumatizada pelo abuso que ela foi forçada a ver sua irmã sofrer, e também ela sofreu, né, muito abuso psicológico e físico. Então, pelo resto da vida, a Jenny dependeu de medicamentos para ansiedade. Nossa, e ela morreu também de ataque cardíaco em 23 de junho de 2004, aos 54 anos. Também muito nova, né, cara? Muito nova. A casa onde tudo isso aconteceu foi demolida em 2009, se eu não me engano.
E tem um memorial de granito, né, num parque, em homenagem à Sylvia. E com esse caso, né, o estado da Indiana, eles adotaram uma lei que meio que torna obrigatório você reportar, né, quando você testemunha algum caso de abuso contra criança ou adolescente, né. Então, tipo, foi mais ou menos o que eles conseguiram fazer, assim, baseado nesse caso, que realmente, né, tipo, é absurdo a quantidade de gente que viu e não fez nada, né. Tipo, acho que esse é o que diferencia esse caso, né, de outros casos de abuso, enfim. E é isso, gente. Tem um filme, como a gente comentou, que é de 2007, que é muito bom, que tem o Elliot Page, né, como Sylvia Likens. E tem também o The Girl Next Door, que é mais ou menos baseado, né, nesse caso. Tem algumas mudanças, que também é de 2007 também, esse filme. Então os filmes saíram meio junto. Na verdade, esse The Girl Next Door é baseado num livro que é baseado no caso da Sylvia, né? Eu acho que o que mais aproxima é um crime americano mesmo, né? Um crime americano, que é muito bom esse filme. Faz muitos anos que eu assisti, mas eu lembro que era muito bom e que, tipo, sabe, realmente foi, assim, muito chocante na época. O mais chocante foi saber que era real, sabe? Sim, eu lembro que quando eu vi um crime americano pela primeira vez, eu não tinha ouvido falar do caso, né? E na época eu já gostava do Elliot Page por causa do Juno. Sabe? Nossa, eu não gosto de Juno. Eu acho muito chato. Eu achava fofinho. Eu acho muito chato, cara. Nossa, o Juno é um filme que me irrita demais, velho. Nossa, não tem noção. E aí eu lembro que eu fui ver esse filme despretensiosamente, sabe? Aham. E aí eu fiquei, puta que... Nossa, acabou com a minha vida, né? Tipo, que acabou com a minha vida. Velho, acabou. Nossa, que Sim. horrível. E o The Girl Next Door eu cheguei a ver também. Mas agora que você falou que eu falei, tem a ver, sabe? Tipo, uma menina que foi torturada numa casa, né? Tipo... Sim. Acho a gente pega, a tem alguns filmes, né, que tem a ver com esse lance de tortura, enfim. Né? Tortura de criança. De criança não tanto, né? Mas de mulheres, né? Mas de criança. É uma narrativa que lembra muito esse filme. Tem até um dos primeiros casos que eu fiz no podcast, né? Que também foi um caso assim, só em inglês. Não escutem, gente. Quando eu falo não escutem, a galera já vai lá buscar. Vai correndo ouvir, mas quando os 3 primeiros episódios que eu fiz sozinha, eu realmente não tinha ideia do que eu tava fazendo. Mas que também é um caso horrível. Deixa eu até procurar aqui, que eu não lembro o nome do caso, mas se você quiser ler... Talvez em algum momento, né? A gente pode refazer ele um dia. Pode fazer alguns episódios. Que a gente precisa, tipo... Cria um episódio tal que vocês não devem ouvir. E aí é o da Kelly Ann Bates, pra quem quiser procurar informação, assim, mas tem que realmente também é muito pesado. É muito pesado. Aconteceu na Inglaterra também, de uma menina que foi torturada pelo namorado, entre muitas aspas. Uhum. E um dia, quem sabe, a gente refaz. E tem também o da Junko Furuta, né? Que é do Japão também. Sim. Que muita gente pede também pra gente fazer. E agora a gente fez o da Sylvia, então vai demorar um tempo, porque esses episódios, gente, sério, acaba com a gente. Não tem condições de fazer muito perto um do outro, não. Aí é o seguinte também, né? É interessante, por exemplo, no caso da Sylvia Likens, que a gente tem uma noção sobre julgamento e tudo mais, sabe? Só que quando é aqueles casos que é só tortura, não tem muito além disso, é foda, gente. Que é isso, né? Tipo, nossa, então a gente o da Junko principalmente, né? Porque não teve, assim, foi até uma revolta da época, aí dando spoiler pra galera que não conhece, porque os caras realmente não aconteceu nada com eles, porque eles eram filhinhos de papai, assim, né? Que torturaram a menina até a morte. E aí você fica meio... mais na merda ainda depois de falar sobre esse caso, justamente porque, né? Já tem esse final aí que você sabe que nada acontece feijoada, sabe?
Tipo, a menina Sim. sofreu horrores e foda-se. Ninguém deu bola. Assim. É muito triste. Porque quando a gente vê esses casos, tipo, né, o de agora, em que, teve uma mudança de lei, é que nem, por exemplo, não lembro se a gente não falou dele ainda, do Gabriel Hernandes, né, que é um caso que, Não. Nossa, também, cara. Nossa, aquele documentário da Netflix, gente, eu saí desgraçada, sério. Eu até hoje não terminei o último episódio de tanto que eu fiquei na merda. Eu chorei, tranquilamente chorei. Porque é isso, né, esses casos que a gente pega bem extremos, né, de violência extrema, mas que tem um lance de você refletir muito sobre o que tá rolando em volta, né, é mais interessante de você ouvir, porque você fica abalado. Mas tem alguma coisa ali. Mas quando é só tortura pela tortura, gente, dá uma gastura só de pesquisar. Exatamente. Nossa, essa semana agora eu só vou ver coisa de bichinho fofo. Vou assistir aí o Transilvânia, que eu não vi até hoje, que vocês ficam me enchendo o saco. Ai, menina, e veja, porque lançou o 4º filme. Ai, lá vem. Por que eu fui falar, né, cara? Onde o Drácula se transforma em humano. Por que eu fui abrir minha boquinha, mas... Por favor, hein? Quero a atualização desse filme. Quero uma maratona de Hotel Transilvânia. Tá, vou fazer sim. Mas é isso, gente. Se você tiver, então, qualquer indicação de caso, manda pra gente no e-mail, meumcrimes@gmail.com. Inclusive, deixa eu abrir aqui e mandar um beijo pras pessoas que pediram esse caso da Silvia, que foi no ano passado ainda, mas eu dei uma buscada aqui sobre de quem que pediu, só pra citar vocês. Então, muito obrigada pela sugestão, que foi a Elisa, de Goiás. Beijo, Elisa. E a Daniele de Araújo, Caetano, que também mandou pra gente a sugestão do caso da Silvia. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, gente. É isso. Entra lá no site, apoia a gente. Apoiadores acima de R$15 mensais. Escuta a gravação ao vivo e a gente vê vocês na semana que vem. Ainda essa semana, né? Porque tem o mínimo, mas enfim, é isso. Logo mais, tamo aí. Beijo, gente. Até mais. Beijo, galera!